Hoje é dia 7 de setembro, pleno feriado, e muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer com os nossos filhos. Isso, em se tratando de famílias neurotípicas, é muito comum de acontecer. Imagine nas famílias neurodivergentes. Pois é, e é justamente sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Quero trazer uma experiência que nós tivemos num passeio ao Parque da Mônica. Será que vale a pena? Principalmente para as pessoas que cuidam de crianças autistas, de crianças neurodivergentes? Como é que funciona? Será que vale a pena mesmo? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então bora pro vídeo! Olá meus amores, tudo bem? Eu sou Alípio Júnior e este é o Te Amo, Nossa Jornada. Neste canal falamos sobre nossas experiências, falamos sobre informações e uma pitadinha de humor em cima das questões relacionadas ao transtorno do espectro autista, o TEA. E no vídeo de hoje, aproveitando que estamos no feriado, esse vídeo está sendo gravado no dia 7 de setembro de 2023, pleno feriado da independência do Brasil. E muitas vezes, quando chega o feriado, é o momento em que nós ficamos com as nossas famílias, ficamos juntos, fazemos passeios e tudo mais. E para onde ir? Essa pergunta fica muito forte, ainda mais em cima das famílias que têm crianças neurodivergentes, como é o nosso caso, né? Tanto a Sabrina quanto o Joaquim estão dentro do transtorno do espectro autista. E para fazer algum passeio com eles, não é tão simples assim. Não é simplesmente pegar, abrir a porta, sair. Tem todo um planejamento, justamente por conta das características, das condições que eles apresentam e que a gente precisa respeitar. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, mesmo nesses momentos em que estamos em casa, estamos juntos, é um planejamento. E teve uma vez em que nós fomos até o Parque da Mônica. Foi a primeira vez que nós fomos e foi uma experiência, bom, que eu quero relatar aqui neste vídeo de hoje. Então, se você quer saber como foi a nossa experiência lá no Parque da Mônica, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal ativando o sininho para você receber sempre os nossos vídeos assim que eles saírem. Isso que você faz nos ajuda muito, nos incentiva a querer produzir cada vez mais conteúdos. Então, já deixa o seu like para mostrar que esse vídeo é importante para a plataforma. Bom, falando então dessa experiência que nós tivemos no Parque da Mônica. Um determinado dia estávamos conversando com a Sabrina, com o Joaquim, e falamos que a gente queria levá-los no Parque da Mônica. Eles ficaram super ansiosos, super ansiosos. Inclusive, aqui já vem uma dica. Quando nós falamos para eles que nós iríamos para o Parque da Mônica, no mesmo dia o Joaquim já quis pegar as coisinhas dele, já colocou vários brinquedos, roupa dentro da mala dele, já pegou e já queria sair pela porta. E aí nós falamos para ele, calma Joaquim, não é hoje, é amanhã. E mesmo assim, ele ficou tão ansioso que ele chegou a ter uma crise de choro aqui em casa, justamente porque ele queria ir no dia que nós falamos e não no dia seguinte. Então aqui já vem, né, uma coisa importante. Dependendo da condição, às vezes você levar essa informação antes pode ser prejudicial. Para a Sabrina foi justamente o contrário. Ela gosta da previsibilidade. Então, quando nós falamos para ela que a gente iria no dia seguinte, ela já ficou também feliz, alegre, mas ela não ficou tão ansiosa quanto o Joaquim, porque ela sabia que era o outro dia. O Joaquim ainda não entende essa informação com tanta precisão. Então, quando a gente fala que vai, ele já quer ir. Não importa se a gente falou, nós vamos amanhã, ele quer ir hoje, porque para ele é hoje. Então, dependendo do caso, a gente precisa ter cuidado com essas informações. E quando nós fomos então? Bom, o Parque da Mônica fica lá no SP Market, na zona sul da cidade de São Paulo. E como fica dentro do shopping, o próprio estacionamento é do próprio shopping, então quanto a isso é tranquilo. Se você tem um cartão que garante que você possa utilizar vaga para pessoa com deficiência, fica muito melhor, porque você para mais próximo de onde ficaria a entrada para o parque. E isso ajuda também, isso ajuda bastante. Mas não é obrigatório, também não é, né, vai fazer uma certa diferença, inclusive para você ficar mais perto. Mas se você não tem, também é super tranquilo. E quando chegamos ao Parque da Mônica, então o que aconteceu? A gente soube que você poderia ter duas opções para fazer a compra dos ingressos. Uma antecipada pelo site e uma na bilheteria no próprio local. E a bilheteria abre a partir das 11 horas da manhã. O que nós fizemos? A gente foi até a bilheteria justamente para ver como seria a experiência. E de fato, quando a gente pegou a fila preferencial ali,
não demorou tanto, né? Às 11 tinha uma pessoa atendendo, depois vieram 2, 3, aí a fila começou a agilizar. Mas nada que fosse, né, desqualificar a experiência que você pode ter no local. Mas se você quiser, você já pode comprar antecipadamente pelo site e você já garante essa comodidade. O importante é que você ou imprima ou depois leve o ingresso no seu celular para que você possa fazer a entrada. E aí depois depois da compra do ingresso, fomos para a fila e na fila a gente percebeu que a entrada foi muito fluida. Tanto que, como a gente estava comprando, o pessoal já estava fazendo a entrada de outras pessoas. E quando nós fomos fazer a entrada, justamente pelo fato de a gente ter comprado as entradas do Joaquim e da Sabrina para a pessoa com deficiência, já informando que eles eram autistas, a gente já recebeu algumas informações privilegiadas já no guichê. Primeira coisa, se você tem filhos que são, filhos ou vai ter uma criança que você vai levar que são pessoas autistas ou pessoa com deficiência, essa pessoa não paga a entrada. Então a pessoa com deficiência ela não paga a entrada. E o acompanhante tem 50% de desconto. No dia que nós fomos, foi uma quinta-feira, né, no mês de julho, o ingresso estava R$180. Então eu e a minha esposa Aline, cada um pagou R$90, a Sabrina e o Joaquim entraram de graça. E aí, já sabendo que eles eram autistas e que nós estávamos acompanhando, nós já fomos informados para sermos direcionados ao setor de informação ao visitante, né, o SAV que eles chamam, o setor de informação ao visitante. E nesse setor a gente, além de receber algumas informações de alguns brinquedos que poderiam fazer com que as crianças, por serem autistas dentro da condição delas, pudessem se desregular, a gente foi informado de alguns outros pontos que eu vou passar aqui para vocês. Então, o primeiro ponto, a gente recebeu um mapa com todos os brinquedos que tem no parque. E aí nos foi informado que os brinquedos estavam divididos em categorias. Tinha uma categoria de brinquedos em que a gente poderia ir livremente. Então, em todos os brinquedos, a gente foi pela fila preferencial, né? Justamente eles recebem um cordãozinho com o girassol e os personagens da Mônica para identificar que eles são autistas. E com o cordão a gente ganhou o direito de poder ir pela fila preferencial. E nos brinquedos da categoria 1, a gente poderia ir livremente. Tinham brinquedos que estavam na categoria 2, que após ir uma vez, a gente só poderia retornar depois de 1 hora, por conta da rotatividade de pessoas daquele brinquedo. E ainda tinham brinquedos da categoria 3, que a gente tinha que esperar 2 horas para poder reutilizar. Salvo engano, é a montanha-russa do astronauta e o Splash, que é da turma do Horácio. Então, esses dois brinquedos, eles têm muita procura, muita demanda. Então, por isso que eles estão na categoria 2. Qual que é o pulo do gato ali se você for acompanhando uma pessoa neurodivergente ou uma pessoa com deficiência? Você precisa observar quantos acompanhantes podem ir naquele brinquedo. Por exemplo, na montanha-russa do astronauta, você tinha a marcação de que a pessoa com deficiência que estava no mapinha poderia levar 3 acompanhantes. Então, tanto a Sabrina como o Joaquim tinham o seu mapinha. A gente ia com o mapinha do Joaquim, mostrava ali e a pessoa perguntava quem são os 3 acompanhantes. Era eu, a Sabrina e a minha esposa, então marcava a linha do Joaquim. Se a gente quisesse voltar e depois mostrar o mapinha da Sabrina, também poderia. Então isso é uma coisa que, se você tem mais de uma pessoa com deficiência acompanhando, você pode utilizar isso como um recurso. Mas você precisa prestar atenção na condição das horas. Quantas horas você pode ter de intervalo de um brinquedo a outro. Mas vou dizer, pela diversidade e a quantidade de brinquedos que tem lá, você vai rodar o parque todo, você vai ter muito brinquedo que você conseguirá se divertir a valer no local. A gente se divertiu muito, muito, muito. Seja na montanha-russa do Horácio, seja no Splash, seja entre outros brinquedos. Inclusive, depois contarei alguns relatos das situações que aconteceram por lá, muito interessantes. Entre outras coisas, quando a gente foi recebido lá no SAV, eu estava conversando com uma das atendentes, que depois chamou a coordenadora, e na conversa
eu falei com ela que tanto a Sabrina como o Joaquim são muito fãs da Turma da Mônica. Tanto que a Sabrina foi com o Sansão, que ela ganhou, e o Joaquim foi com o Bidu. Né? Os dois levaram seus bonequinhos de pelúcia para lá pro parque. Tudo bem que depois quem teve que carregar foi a Aline muitas vezes, ou eu, mas eles levaram para poder brincar lá e foi super divertido. E quando a gente chegou no Sávio, eu tava falando com ela que eles eram muito fãs e que cada um deles tinha um livrinho personalizado da Turma da Mônica com eles dentro da história que eu dei de presente para eles. E a gente levou esses livros para lá e eu acabei perguntando se teria condição dos personagens de repente assinarem o livro para eles, né? Aí a coordenadora falou, ó, deixa o livro aqui comigo, a gente vai dar um jeito, a gente vai conversar com o pessoal e depois quando der umas 4 da tarde você retorna aqui que eu tenho a resposta para você, tá bom? Falei, tudo bem. Né? Falei pra Aline, ela ficou meio desesperançosa, será que vai? Depois eu olhei pra coordenadora, ela só balançou a cabeça e quando a gente voltou lá, eram 4 horas, a gente recebeu o livrinho autografado pelos personagens que estavam lá presentes. Eu vou até deixar a foto aqui pra vocês verem depois os autógrafos que eles deixaram e foi super bacana a atitude. O que mais que eu posso falar desse passeio que a gente fez lá no Parque da Mônica? A questão de treinamento do pessoal. Não me recordo, de verdade, de ter pego um profissional que não estivesse apto a nos dar informações e nos receber nos diferentes brinquedos. Inclusive teve um brinquedo, que foi justamente o do Splash, né, do Jurassic Park, que a menina que nos atendeu lá já estava chamando a Sabrina e o Joaquim pelo nome. A gente até estranhou, né? Tanto a gente perguntou, nossa, mas você lembra deles? Ele falou, tem gente que a gente marca, né? Tem gente que fica marcado pra gente. E ela chamava o Joaquim, a Sabrina, eles respondiam, interagiram. Então isso fez com que a experiência deles também fosse muito boa. E você pode pensar, bom, mas em questão de barulho, principalmente para a criança autista, né? Para a pessoa autista, isso faz uma grande diferença. E sim, tem alguns brinquedos lá, tem um brinquedo em específico que eles até nos instruem que ele tem um som um pouco mais alto. Por quê? Porque tem uma seção em que você vai colocando as bolinhas dentro de atiradores e você vai tentando acertar alvos. E aquilo faz um som de ar comprimido. E tem vários desses compressores ao longo do brinquedo. Então isso faz com que o ruído fique mais alto. A instrução que nos foi dada. Se vocês necessitarem, nós temos abafadores de ouvidos para as suas crianças utilizarem. Então, se eles se sentirem desconfortáveis, é só nos chamar que a gente fornece os abafadores de ouvidos para eles. Então, fomos muito bem atendidos nesse quesito. E mesmo dentro do parque, se de repente a criança entra numa crise por conta dos ruídos, o próprio parque possui uma sala do silêncio. Então, é uma sala em que você pode levar a sua criança, em que lá dentro os sons são minimizados, os estímulos são minimizados justamente para trazer tranquilidade àquela criança que está necessitando. Então, eu posso dizer que, principalmente para nós, a experiência foi muito positiva, vale muito a pena a visita. Se você não foi, se planeje, faça com que a experiência seja rica naquele local. E isso vai ser rico também para as crianças. Então, vale sim a pena você se programar para fazer pelo menos uma visita ao Parque da Mônica. Como fica dentro do shopping SP Market, você não precisa ficar preso, principalmente em questão de almoço, que é uma das grandes preocupações, né? O que comer. Como está dentro do shopping, você pode sair do parque, ir para a praça de alimentação que fica em frente à entrada do parque. Então é muito rápido, você só passa por dentro da loja do Parque da Mônica e lá fora você já pode comer e depois você retorna ao parque. Eles vão lá e deixam um carimbo na sua mão para mostrar que você estava dentro do parque, você só mostra o carimbo e você retorna para a sua experiência. Então, até nisso é muito bom você poder transitar no parque, você fazer essa visita ao parque, porque mesmo na questão da comida você pode levar o seu alimento e na praça de alimentação servir para as crianças se elas tiverem alguma restrição alimentar, ou mesmo se servir das opções que tem na praça de alimentação. Então, novamente, sim, no meu veredito, vale muito a pena você se programar para ter uma experiência lá no Parque da Mônica. E aí, gostou desse vídeo? Você já conhecia o Parque da Mônica? Se você já foi ao Parque da Mônica, qual foi o seu brinquedo favorito? Deixa nos comentários aqui para a gente conversar, dialogar um pouco mais sobre essa
experiência que você também teve lá no Parque da Mônica. E se você não teve, me conta aqui o que te impede de ir até lá para você de repente fazer um planejamento e mostrar o que pode ser feito para você ir até o Parque da Mônica. E também, claro, aproveitando que você está aqui, deixa o seu like. Se você ainda não deixou, deixa o seu like, porque isso ajuda muito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para que a gente consiga assim entender que esse esforço que nós estamos fazendo em disseminar conteúdos a respeito do transtorno do espectro autista, seja com as nossas experiências, seja com informações, seja na parte de conhecimento, seja estimulando a Sabrina lá no quadro que ela tem toda semana, né? O Sabrina Responde. Se a gente vê essas inscrições, os likes, a gente sabe que está valendo a pena. E aí, obviamente que nós vamos continuar com toda a força para que a gente divulgue e democratize as informações com relação ao transtorno do espectro autista. Então, meu muito obrigado a vocês que nos assistiram até o fim. Um beijo grande, fiquem com Deus, aproveitem o feriado e até a próxima. Tchau, tchau!